2.2. Definir o plano operacional. Não se senta primeiro a calcular as despesas? O planejamento é tão importante quanto saber o que se tem e o que se quer ter. Saber onde se está é tão importante como saber onde se quer chegar. O plano de ação se estabelece levando em conta o tamanho dessa conquista almejada e partindo da capacidade do momento, estabelecem-se os objetivos para cada etapa desta conquista. Novamente, sentar é a ação proposta para esta fase do planejamento, o que sugere que esta fase, como a anterior, requer plena atenção para não desconsiderar nenhum fator importante e decisivo. As avaliações não podem ser precipitadas, precisam expressar possibilidades concretas de conquista. O que está em questão é o bom sal. Não queremos que sua utilidade seja temporária. Queremos que ele cumpra o seu propósito diante do mundo. Ao estabelecer um alvo de conquista para as células, planeje com precisão, dentro das etapas, os objetivos de cada discípulo, os objetivos de cada líder de célula, os objetivos da escola de líderes. Assim, considerando o esforço de cada parte para que na unidade se obtenha a conquista. Defina quem serão os responsáveis, quais os investimentos empregados, tanto do indivíduo como o da equipe, mostrando pelas projeções o avanço do processo e toda a viabilidade se estabelecendo. Então, amados, aqui a gente aprendeu então sobre o planejamento. Primeiro você pode traçar metas de conquista e depois é recomendado perante a palavra de Deus que se faça um planejamento, né? E eu acrescentaria ainda como fazer, antes de fazer esse planejamento, que a igreja, que a comunidade tem um tempo de oração, de intercessão. É nesse tempo de oração e intercessão, amados, até mesmo antes de traçar as metas, né, nós somos chamados casa de oração. E como casa de oração é nosso dever orar antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer coisa. Então, de repente, se a sua comunidade não trabalha ainda com a definição de alvos de conquista, então incentive, encorajem a sua comunidade, seu ministério, a sua igreja, o seu povo, a ter um tempo de oração, para que Deus aponte alvos definidos, para que Deus compartilhe aquilo que está no seu coração, um número de almas a ser alcançada num bairro, numa cidade, num estado, numa nação, numa determinada geografia, para que então, amados, após essa revelação, esse direcionamento de Deus, possa se fazer um planejamento, depois de se sentar para calcular, né, quantos pequenos grupos a nossa igreja tem, quais são as frentes de trabalho, quantos ministérios a nossa comunidade tem, quais as formas, as frentes que nós temos de alcançar almas para Jesus, como que podemos nos organizar para fazer com que toda essa roda, fazer com que todos esses ministérios, com que todos os pequenos grupos trabalhem sincronizados a fim de estabelecer o reino de Deus na terra, alcançando os alvos determinados pelo Senhor a cada um de nós. Então, devemos orar, pedindo a direção em tudo a Deus, para que Ele nos dê, né, o alvo, a estratégia e também o operacional. Resumo. Para ver se tem como que a acabar. O discurso de Jesus ao longo do texto bíblico é uma consideração precisa e honesta que propõe claramente avaliações quanto ao custo e ao processo de uma conquista. A aparente clareza do texto, na verdade, reflete a seriedade do processo, pois o alvo do mestre está muito bem definido através do planejamento. A proposta do texto é que o alvo seja conquistado, para ver se tem com quem acabar. Atingindo o alvo, então se tem o resultado final,
Bom é o sal, sem os constrangimentos decorrentes de processos iniciados e não acabados. Planejar as conquistas se impõe para nós como disciplina inegociável para garantir os resultados almejados. Devemos conhecer toda a dinâmica da visão, em todas as suas etapas, e não somente saber executá-la. Também é necessário estarmos conscientes da nossa real capacidade de realização, executando as devidas projeções do que esta capacidade pode gerar ao longo de um processo definido. Por um planejamento e amparado pela unção. É se alegrar com o crescimento e a multiplicação projetada pela visão celular. Conclusão. Estabelecer alvos de conquista na visão celular requer fundamentalmente planejamento, conhecer a real capacidade de realização e total dependência de Deus para alcançar o resultado desejado. Multidões na presença do Senhor. Vou repetir a conclusão para você. Estabelecer alvos de conquista na visão celular requer fundamentalmente planejamento, conhecer a real capacidade de realização. Papai, faz pipoca pra mana. E total dependência de Deus para alcançar o resultado desejado. Multidões na presença do Senhor. Essa conclusão, amados, ela me faz lembrar no texto que há no livro do profeta Joel, no último capítulo do livro do profeta Joel, versículo de número 13, Joel 3, versículo 13. Joel 3,13. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio. Os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão seu resplendor. O Senhor bramará de Sião e dará sua voz de Jerusalém. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Olha só, queria chamar a atenção aqui o versículo 14 de Joel 3. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Amados, existem multidões no vale da decisão, existem multidões em cima do muro, existem multidões aguardando a proclamação do Evangelho, a fim de que elas então possam conhecer a verdade e ser libertas pela verdade do reino de Deus, do Evangelho do reino de Deus. Amém, amados? Que nós possamos atentar para esses ensinamentos, orar a Deus, traçar nossos alvos, planejar a conquista e ir para cima, porque é isso que o Senhor está esperando de nós, de cada um de nós nesse tempo. Amém? E agora eu quero compartilhar com você a correção do exercício de fixação da 9ª lição da Escola de Líderes, módulo 3. De acordo com a aula estudada, faça um planejamento e trace uma estratégia para garantir 3 pessoas para Jesus em um mês. Vou repetir. De acordo com a aula estudada, faça um planejamento e trace uma estratégia para ganhar 3 pessoas para Jesus em um mês. Então, coloquei aqui uma possível resposta. Buscar a Deus em oração para que Ele me dê os nomes das almas que você deseja alcançar para Jesus. Depois de ter os nomes, você vai estabelecer um período de oração por estas vidas. Você pode fazer um período de oração de 1 semana, 2 semanas, 1 mês, conforme aquilo que Deus colocar no seu coração. E finalmente, após esse período de oração, de intercessão pelas almas, você então vai convidá-las. O ideal é que seja de forma presencial, né? Hoje se usa muito a questão da internet, do WhatsApp,
telefone, mas o ideal é quando você vai de maneira presencial fazer o convite. Você pode convidar essa pessoa para a participação de um pequeno grupo, de uma célula, um PG, ou participar de uma rede de homens, rede de mulheres ou rede de jovens, ou até mesmo você pode convidá-lo para participar de um jantar de casais, ou um jantar, um almoço, um café na sua casa, para ali poder ter a oportunidade de anunciar o Evangelho. Então aqui algumas sugestões, ok? Número 2. Por que precisamos traçar metas para que a conquista dos alvos sejam alcançadas? Porque saber com precisão onde se quer chegar é uma ferramenta indispensável no estabelecimento das conquistas, e as metas farão com que as pessoas se empenhem para alcançar os objetivos estabelecidos a curto, médio e longo prazo. Número 3. Defina o que são alvos. Alvos são pontos de conquista que queremos atingir a curto, médio e longo prazo. Então, alvos são pontos de conquista que queremos atingir a curto, médio e longo prazo. Número 4. Defina o que são estratégias. São as formas ou maneiras que utilizamos para alcançar um alvo ou objetivo. Exemplo: ganhar almas para Jesus através dos pequenos grupos, através de mensagens por áudio, postagens no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, através de um convite para um jantar no dia de casais. Agora está se aproximando o dia dos namorados, né? Então, uma estratégia aí para se alcançar almas para Jesus é você montar um jantar para o dia dos namorados. Você pode também fazer um trabalho visitando hospitais, né, para orar pelos enfermos. Você pode se oferecer para fazer uma palestra voluntária para um grupo de idosos ou um orfanato. Enfim, existem inúmeras estratégias para alcançar almas para Jesus. Número 5. Pesquise e descreva as propriedades do sal. O sal tem como principal função do organismo garantir os fluidos corporais, assim como regular o ritmo cardíaco, o volume de sangue, a transmissão de impulsos nervosos e as contrações musculares e outros. Originalmente, o sal era utilizado na culinária para a conservação dos alimentos, impedindo a reprodução de bactérias. Com o tempo, ele tornou-se parte integrante dos temperos e a população acostumou-se com o seu sabor. Seu principal composto é o cloreto de sódio. Então encerramos aqui a correção do exercício de fixação da 9ª lição do módulo 3 da Escola de Líderes. Espero que tenha gostado. Deus abençoe a todos vocês.